Queridos, a palavra diz que tudo que foi escrito, tudo que foi escrito, que está muito bem condensado, compactado neste livro, isso foi escrito para o nosso ensino. Portanto, nós somos pessoas ensináveis. E nós podemos então aprender com isso. E à medida que eu vou aprendendo, naturalmente, como uma pessoa inteligente, e fugiu o termo inteligente, por que será? Como uma pessoa inteligente, eu vou praticando. Porque de nada adianta saber e não praticar. Continua sendo não saber. Quer ver como é curioso? Muitas vezes você vai conversar com alguém assim, aí você fala em alguma passagem bíblica, a pessoa sabe tudo aquele negócio. Né? O dito popular, sabe? Decore e salteado. Você está decorado e pode ser de trás para frente, de frente para trás, a pessoa conhece tudo. Mas e daí? Ela vive isso? Pratica isso? Se sim, glória a Deus. Se não, queridos, é só para ocupar espaço. Então, precisamos praticar aquilo que nós temos na nossa vida, que é a palavra de Deus. Queridos, então, dando continuidade à mensagem da semana passada, onde o tema foi uma abundante colheita. Lembram disso? Amém. Para que nós tenhamos uma colheita, nós precisamos de semente. Então, o título da mensagem de hoje é a semente. E não está aqui no que eu havia preparado, mas enquanto tivemos aqui um testemunho, o Senhor me trouxe uma palavra, um texto, né? Que eu procurei rapidamente ali, está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, 3, que está escrito assim: entregue as suas obras ao Senhor. Esta é uma versão. Outra versão diz: entregue ao Senhor todos os teus planos, todos os teus desejos. E o que você tem planejado se realizará. Então, queridos, corroborando com o testemunho que tivemos aqui, o Senhor me deu esse texto. Olha que maravilhoso. Então, isso é uma prova de que, quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, nós buscamos a palavra, recitamos a palavra, declaramos a palavra, e me alimento dessa palavra, queridos, as coisas acontecem. Porque eu quero? Não. Porque a palavra diz que é assim. Amém? E, queridos, é assim. Hoje pela manhã eu estava lendo alguns textos bíblicos e o Senhor me trouxe em relance assim, uma imagem, que foi exatamente aquela imagem do Salmo 23. Onde Davi, ainda quando criança, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Olha lá, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Dele. Ele tomou isso para si. E nada me falta. Próximo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, ou águas cristalinas, águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Porque eu sou bom, eu sou o cara. Não, porque eu amo o seu nome, eu amo a ele. Por isso essas coisas acontecem, queridos. Por amor.
amor. Se houver algum segredo nesse mundo, queridos, este seria um deles: amor. Quando eu faço as coisas por amor, amor a Deus e também amor aos meus irmãos, onde eu convivo. Estas coisas citadas nesse texto, elas merecem. E queridos, Davi, naquele momento, ele estava vendo um cenário. Isso que ele descreve nesse texto é o que ele estava contemplando, ele estava vendo isso. Então ele vinha ali, pasto verde, as ovelhinhas pastando no pasto. E ele então recita esse salmo. Só que ele vê aquela cena e ele transforma isso em palavras. E queridos, hoje nós temos a palavra. E nós precisamos ver essa cena. E à medida em que nós vemos a cena, nós nos integramos nessa cena, passamos a ser parte ativa dessa cena. Então eu começo a declarar estas palavras na minha vida. E assim será. Assim é. Assim é. Tivemos o testemunho aqui, agora há pouco. Queridos, é assim. Porque está escrito. Vamos em frente. Eu quero convidá-los a ler comigo o livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Onde fala assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes porque foram durante muitos anos, né? E de muitas maneiras porque foram através de muitas pessoas. Falou de muitas maneiras aos pais, aos patriarcas, pelos profetas. Antigo Testamento, né? Antigamente. Próximo. Mas nestes últimos dias, nestes 2000 anos, a Bíblia diz que um dia, para o Senhor é como 1000 anos. Desde a ascensão de Jesus, já se passaram quase 2000 anos. Ainda não deu 2000. Nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Próximo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, não pela metade, exato, excelso, do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Agora há pouco nós falamos aqui que em minha boca está o poder. Aí vem esse texto e diz o seguinte: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é essa majestade? O Pai, Deus. Queridos, quando ele fala ali que antigamente não falou aos pais pelos profetas, estão registrados na Bíblia 16 livros de profetas. Né? Naturalmente vocês não têm a obrigação de saber isso, mas eu tenho, né? Naturalmente. Fala em profetas maiores, profetas menores, né? De acordo com a sua importância histórica. E existe mais um profeta citado na Bíblia que não tem um livro com o nome dele, que é Abraão. Antigamente, Antigo Testamento. Então nós temos 16 livros e 17 profetas. No Novo Testamento,
nós já temos vários profetas que não foram citados como profetas, né? O primeiro deles, na ordem cronológica aqui, quem foi? João Batista, depois Jesus e vários outros, né? Ok. Ó, anota aí porque vai cair na prova isso, tá? Muito bem. Queridos, hoje ele tem nos falado pelo Filho. Então, o Filho nos deixou a palavra. E esta palavra, queridos, não foi apenas quando ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que Jesus, depois da sua ressurreição, ele esteve por 40 dias na terra. Não é isso? Existe também um salmo de Davi que fala que o corpo do meu santo não apodrecerá. Ele não estava se referindo a ele próprio, ele estava se referindo a Jesus que ressuscitou. Queridos, isso aconteceu porque foi escrito. Então nós temos hoje, queridos, a palavra. Essa palavra é a matéria-prima para a nossa vida. Domingo passado falamos sobre matéria-prima, e algumas coisas são usadas como matéria-prima para a nossa vestimenta, para o nosso uso diário. Mas a matéria-prima do cristão é a palavra de Deus. Então, quando eu busco na palavra de Deus a orientação para a minha vida, e eu aplico isso na minha vida, queridos, eu passo a colher os resultados. Então, essa é a nossa matéria-prima, a palavra. E esta palavra, queridos, ela é a semente que você vai usar para que você tenha a colheita abundante. Segunda Pedro, livro 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 4. 2 Pedro 1, 13 e 4. Está escrito assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas algumas coisas. É isso? Não. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui pode ser traduzido também como amor. Pelo médio conhecimento. É isso? Não. Pelo pleno conhecimento. Total conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dele, ou por meio delas, perdão, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que, por elas quem? Vamos fazer a interpretação de texto aqui? Por elas quem? Pelas promessas. Vocês se tornem, e tornem aqui, queridos, é o tempo presente. Vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Quem tinha a natureza divina? Jesus. Como nós aceitamos Jesus e temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, então eu me torno coparticipante com Ele da natureza divina. Queridos, é a mesma natureza, não é outra. Tendo escapado aqui pode ser resgatado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, se você não é coparticipante dessa natureza divina, você está sujeito debaixo da corrupção e das paixões mundanas. Está muito claro isso. Então, se eu sou coparticipante da natureza divina,
estas palavras que estão na minha boca, elas têm poder. Vocês conseguem perceber que tudo começa a se fechar? Tudo começa a tomar um sentido para a nossa vida? Quando nós nos dedicamos a conhecer através do pleno conhecimento. Pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento, queridos, ele se dá através de quê? Onde eu busco isso? Aqui, neste livro. E, queridos, isso é sério. Aliás, isso é muito sério, para ser tratado com levianidade, com brincadeira. Livro de João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30, está escrito assim: quando Jesus tomou o vinagre, isso na cruz, né? Ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, já está consumado. É assim. Se você ainda não entendeu isso, desconsidere, mas creia na palavra. Creia na palavra. E a palavra diz que está consumado. E se está consumado, queridos, eu só preciso então me deixar. Eu só preciso me expor a este poder. E dessa maneira, esta natureza divina, ela vai passar a fazer parte da sua vida. E todas essas promessas que ele já nos deu, que a Bíblia diz que são grandiosas, muito grandes e preciosas, elas passam a acompanhar você. Porque está escrito, querido. Livro de João ainda, capítulo 17, versículo 8. Olha que interessante, João 17, 8. Está escrito assim: porque eu lhes tenho transmitido. Tenho transmitido aqui, queridos, é algo recorrente, que começou há um tempo, acontece nesses dias e vai continuar acontecendo. Eu tenho transmitido a vocês. Uma classificação do nosso português aqui seria assim: eu transmito continuamente a vocês as palavras que me deste. Isso é Jesus falando ao Pai. E eles a receberam. Quem são eles que receberam a palavra? Aleluia, somos nós. Eu e você, queridos. Verdadeiramente reconheceram que eu, Jesus, o Cristo, saí de ti. E creram que tu me enviaste. Aí alguns de vocês podem estar pensando assim: pastor, mas isso é muito complicado, como é que essas coisas aconteceram? Queridos, não interessa, está escrito. E ponto final. É assim. É assim. Vamos em frente. João 17, 14. Está escrito lá: eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu lhes tenho dado continuamente. Nesses dias. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, Pai. E o mundo os odiou. O mundo aqui, queridos, é a sociedade onde vivemos. Não é o mundo daqueles dias de Jesus. Ah, não, mas hoje as coisas evoluíram, hoje é diferente. Hoje nós temos a internet. Queridos, é o mesmo mundo. É a sociedade em que vivemos. Por que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo. Queridos, vocês não fazem parte mais desse mundo.
A palavra diz que ele nos resgatou, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, eu não faço mais parte daquele mundo. Hoje eu pertenço a um outro grupo. E esse grupo chama-se Reino do Filho Amado. Eu já passei de fase. Enquanto eu andava por aí, eu estava numa fase, Império das Trevas. Aí a Bíblia diz que ele, Jesus, foi lá e me resgatou. E me transportou, me transferiu de fase. E hoje eu vivo uma nova fase. Hoje eu vivo como um filho. Não apenas um filho, mas um filho amado. Queridos, o entendimento disso faz toda a diferença. Lembra do filho pródigo? Ou a história, né, do filho pródigo? Um resolveu pegar o seu chapéu e algumas coisas e se mandou. O outro ficou. Só que esse que ficou, queridos, ele não tinha entendimento de que ele era filho. Ele tinha o entendimento de que ele era apenas um escravo. E mesmo estando na casa do pai, ele não desfrutava das coisas que o pai havia lhe dado. Tanto é que o pai fala assim: escuta, onde é que tu tirou esse negócio aí? Tu bateu a cabeça? Tudo que é meu é teu e tu vem me falar que tu não tem nada? Por quê? Entendimento. Terrível isso, né? Pessoa nada e vem morrer a alguns metros da areia. O que estava acontecendo com ele? Vamos lá. Ainda João 17, versículo 16. Olha o que está escrito. Eles eram as pessoas que criam em Jesus. Nos dias de hoje, somos nós. Nós que cremos. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Por quê? Porque nós já temos a natureza divina. Queridos, isso é precioso. Creia e receba isso na sua vida. Porque está escrito. Então é assim. Certo? Não somos do mundo. Mas o que acontece comigo, então, se eu ainda vivo aqui nessa terra? Você vai viver até o dia que você for transferido. Este é o mundo em que vivemos. Mas nós não fazemos parte dele. Existem leis, existem regras que naturalmente precisamos seguir, senão eu passo a ser um fora da lei, né? E o fora da lei não é aqueles filmes antigos lá do Velho Oeste, lá, né? Que não é nada disso. Fora da lei é quem anda à margem da lei, ou seja, um marginal. Existem leis que eu preciso seguir, mesmo não fazendo parte deste mundo, mas enquanto eu viver no mundo, eu estou sujeito às leis. Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, para que se cumprisse nele tudo aquilo que havia sido escrito. E isso aconteceu. Lemos o 18, né? 17, 18, foi isso? 16, perdão. Agora 18, então. 17, 18. Olha lá. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo: Pai, eu os santifico na tua palavra. Na medida em que esta palavra for aplicada à vida deles, na medida em que essa palavra for compreendida por eles, na medida em que a tua palavra passar a fazer parte da vida deles, aí então
eles estão santificados. E esse santifico aqui, querido, santificados, perdão, santifica-os. Esse santifica-os não é que vai transformar você num santo, assim, porque muitas pessoas têm a imagem de um santo, né? Às vezes está entrando numa cidade assim, tem lá uma escultura assim, uma imagem. Não, não vai acontecer isso com você, não se preocupe. O passarinho vir todo dia ali e fazer uma sujeira na tua cabeça ali. Não, certo? Santifica-os significa separa. Cuida deles, para que eles não sofram com as coisas do mundo, mesmo estando no mundo. Por quê? Porque à medida em que eles forem usando a tua palavra, que é a verdade, tudo aquilo que foi escrito se realiza na vida deles, ou seja, na nossa vida. Tudo aquilo que foi escrito, então eu passo a viver. E à medida que eu vivo, eu vou usando a palavra. Eu vou semeando. E queridos, não existe semeadura sem colheita. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, naturalmente, vai nascer espinhos, vai nascer ervas daninhas ali, mas aquilo que você semear será santificado. Isso vai passar a fazer parte da tua essência. Portanto, queridos, lance a semente. A palavra diz que o semeador saiu a semear. Por que ele faz isso? Porque alguém tirou ele da cama cedo e tocou ele de casa? Não, porque a natureza do semeador é semear. Queridos, essa é a nossa natureza. Nós somos semeadores da palavra. Semeie a palavra. Pratique isso. E você verá a colheita se estabelecer na sua vida. Queridos, eu e a senhora Dona Rose não combinamos nada aqui, certo? Não combinamos que ela ia dar um testemunho e eu ia acrescentar isso aqui na ministração. Não, isso aconteceu porque é assim, queridos, está escrito. Vamos lá. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Olha o que a palavra nos diz. Filhinhos, amados, vocês são de Deus. E vocês já venceram os falsos profetas. Tudo aquilo que um dia foi jogado na sua vida, profetizado na sua vida, pelas pessoas do mundo, vocês já deixaram isso de lado, vocês já venceram isso. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, hoje, queridos, vocês não pertencem mais para aquela turma. Hoje vocês são de uma outra turma. E essa turma é aquela que está assentado ao lado do Pai. Queridos, valorize isso. Isso é muito precioso, queridos. Valorize isso. 1 João 4,9. 1 João 4,9. Olha o que está escrito. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. O amor do Pai foi manifesto em nós, na minha vida e na sua vida. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Queridos, se você entende esse texto, a sua vida automaticamente é transformada. Se eu internalizo esse texto e passo a viver no meu dia a dia, a minha vida se transforma. Queridos, não tem como continuar sendo a mesma coisa.
quando eu vivo por meio dele e ele vive em mim, então não sou mais eu quem vivo. Eu continuo sendo, né, essa pessoa bonita que vocês veem aqui, né, mente brilhante, naturalmente, mas não sou mais eu. É ele que me conduz. E quando eu falo alguma coisa baseado nele, não mais em mim. Se por acaso a minha esposa queimar o arroz um dia, qual vai ser a minha reação? Querida, que delícia, essa raspa aqui é maravilhosa. Se a minha esposa deixar o pão passar um pouquinho e ficar meio cascudinho ali, glória a Deus, aleluia, está maravilhoso. Até porque é maravilhoso. Agora, se um dia, por exemplo, ela colocar pimentão, aí, glória a Deus pelo pimentão. Gosta, né? Se ela gosta, então, glória a Deus. Né? Só aí. Queridos, então ele vive através de mim. Jesus se faz vivo através da nossa vida. Nós somos a igreja de Cristo. Perfeito? Queridos, tudo isso, já vamos encerrar, tudo isso possui um objetivo e um propósito. Objetivo e propósito. Você não está aqui à toa nesse mundo. Você está aqui porque existe um objetivo e um propósito para a sua vida. E esse propósito é revelar Deus Pai através do Filho. E se o Filho vive em mim, ele é revelado através de mim. E o objetivo? O objetivo é que estas palavras sejam propagadas ao mundo através de você. Para isso você nasceu. Para ser um portador de boas novas. Para lançar a boa semente. E recordando o que falamos no domingo passado, lançar a semente em boa terra. E queridos, a boa terra é neste lugar que o Senhor colocou você. É aqui, queridos. Portanto, semeie e você colherá a 100 por 1. Onde você semear, onde Deus te colocar, semeie. Esta é a boa terra. Lance a semente e a colheita acontecerá. Amém? Vamos nos colocar de pé? Quero convidá-los a fazer uma oração. Se você tiver liberdade, coloque a sua mão abençoada, sua mão direita, aleluia, no seu coração. Pai Celestial, graças te damos. Quero agradecer, Senhor, pelo teu amor por nós. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro e enviou-nos o teu Filho Jesus para pagar um preço que não era dele, era nosso. Mas ele pagou esse preço. Ele nos resgatou do império das trevas. E hoje nós vivemos, não diante de um trono, mas assentados à direita do nosso Pai Celestial, no trono de glória, junto, através, por meio do teu Filho Jesus, que o Senhor nos enviou. Pai Celestial, que nesta semana, ou neste ano de 2026, cada um dos meus irmãos adquiram este hábito de lançar a semente. Tudo aquilo, Senhor, que eles semearem, eles colherão abundantemente, porque este é o ano de uma colheita abundante nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos nossos negócios, nossos empreendimentos, nossos filhos. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos deu será abundante, produzirá abundantemente, porque ele é regado pela tua palavra. Pai Celestial, nos dê uma semana de vitórias, uma semana onde nós viveremos
as bênçãos espirituais se realizando aqui nesta terra, materialmente. Também, Senhor, queremos colocar diante do Senhor o retorno dos grupos familiares, assim como da integração que se iniciará nessa semana, que seja o Senhor regando a vida destes irmãos através da tua palavra. E esta palavra, ela frutificará a 100 por um. Nós cremos nisso, porque isto assim foi escrito. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém.